Amém. Boa tarde a todos e a todas, né, as irmãs da Congregação Unidas em Cristo. Me chamo, né, missionária Ivonei, sou da Congregação Vida de Davinópolis, Maranhão, Brasil. E os meus pastores é o Bispo Miguel, a Bispa Nezinha, sobre a cobertura do apóstolo Júnior Bueno. E é com muito prazer, né, que a gente diz sim para a palavra do Senhor e compartilhar um pouco daquilo que nós entendemos como profissional que somos dentro da psicologia, mas também trazendo um pouco voltado para a igreja como os nós, né? E aqui eu quero trazer para as irmãs um pouco sobre o Setembro Amarelo, né? E a importância desse mês em todo o Brasil, eu acredito que em todas as nações, fala sobre essa importância de trazer a prevenção e a dedicação da valorização à vida. Então, nosso tema de hoje é trazer o Setembro Amarelo enquanto igreja, né? Trazendo como subsídio as mulheres da Bíblia que venceram o medo e que venceram a dor, né? E diante disso, nós vamos estar falando com todas vocês sobre esse assunto. Nesse mês de setembro, o mundo inteiro ele está falando sobre o Setembro Amarelo, o que significa, que é realmente a valorização à vida, que é essa prevenção do suicídio, mas é importante é, lembrar que todos nós temos uma vida de abundância, como diz a palavra do Senhor mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós passamos, dentro e fora da nossa casa, dentro e fora do nosso trabalho, também dentro e fora da igreja, das congregações, há uma esperança, há uma cura, são possíveis. A partir do momento que você busca ajuda profissional na área da psicologia, como psicólogos, analistas, a importância dessas terapias, a importância desse processo, né, de ser ouvida, né, pelo profissional diante das suas demandas. Mas diante das maiores dificuldades emocionais, existe algo sobrenatural que é a fé em Deus, que nos dá força para superar todas e qualquer situações da nossa vida. Então, é importante lembrar que existe a ciência, mas existe também o sobrenatural de Deus, que é o mais importante na nossa vida, né? O Setembro Amarelo, dentro da igreja, ele pode ser abordado, né, destacando mulheres, que é esse momento que nós estamos falando com mulheres, sobre mulheres, né, que se destacaram, né, nas suas lutas, nas suas, nos seus relacionamentos, com seus medos, superando as frustrações, superando depressões e as suas emoções difíceis, mostrando, acima de tudo, que a fé é possível. Com a fé é possível de vencer. E quando nós colocamos a nossa vida nos pés do Senhor e temos a certeza de que Ele vai agir nas nossas vidas, nós demos esse salto, né, um passo adiante da esperança e da cura. A Bíblia, ela nos traz exemplo de mulheres inspiradoras, né, que superaram muitos obstáculos, que enfrentaram os medos, que enfrentaram tristezas, os desafios emocionais, mas com a fé em Deus, elas encontraram, olha só, gente, a fé dessas mulheres, que na qual nós vamos estar falando,
elas encontraram em Deus força para seguir em diante. Então, elas traz como exemplo que nós também podemos seguir adiante, mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante das nossas frustrações, mesmo diante de depressões, comportamentos depressivos, mesmo diante das nossas ansiedades, nós podemos vencer junto, declarando que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, eu quero trazer, diante desse texto, dessa mensagem introdutória, que mulheres na Bíblia que venceram o medo e venceram a dor, nós podemos trazer como a história que passaram, como Sara, né? Sara, o livro de Gênesis, né? Do capítulo 11 ao capítulo 23, ele traz a história de Sara, né? De como que ela enfrentou todas as suas condições, é, como foi que ela acreditou, né? Aumentou a sua fé, acreditou que Deus daria um filho aos seus 90 anos. Então, Sara ali vencendo as frustrações, Sara da espera e as dificuldades da idade mais avançada. Sara nos mostra, né, dentro da Bíblia, baseada nesse fundamento bíblico, mostra a confiança, a alegria que nós temos que ter em Deus mesmo diante, né, de tudo que Sara passou, né? Em 1 Pedro e 3, 6 e Hebreus, né, como ele relata, ele menciona Sara como uma mulher de fé e uma mulher de obediência. Então, nós trazemos aí dois pilares importantes: fé e obediência ao nosso Criador. Trago também para vocês, eu quero ser rápida também, Ana, está lá no livro de Samuel. Ana, ela enfrenta as frustrações dela profunda por não conseguir ter filhos. Então, a dor e o desespero da Ana é em saber que era estéril. Em suas angústias, ela orou fervorosamente a Deus, né? Ela entregou sua tristeza a Deus. Deus ouviu sua súplica, a palavra, né? A voz de Ana, o clamor de Ana. Então, a Ana foi abençoada com Samuel. Então, Deus abençoa a Ana a ter um filho, na qual colocou o nome de Samuel. Ana também, ela nos ensina que a oração, mulheres de oração, é a fé que é o caminho que fica lado a lado para superar as dores emocionais. Que maravilha, que coisa linda. Então, Ana, ela nos traz algo muito importante. Nós sabemos que nós lidamos com mulheres que já perderam a fé em Deus. Nós lidamos com mulheres que já perderam de que o seu casamento não será mais um casamento recompenado. Nós lidamos com mulheres que acham que ela não é a mãe mais sensata ou a mãe mais ideal para conversar com seus filhos. E Ana nos mostra ao contrário. Ana nos mostra que há uma janela, há uma porta aí aberta na nossa mente, no nosso coração, que é a fé. Ela diz que a fé caminham lado a lado para superar a dor emocional. Então, quando nós estamos aí imbuída dessa tristeza, dessa frustração, nós temos que fazer um novo caminho. E eu digo assim, como profissional, também nós temos que buscar o profissional, né? Para nos ouvir, para nos
nos direcionar, nos orientar qual que é o caminho também dentro das terapias, né? Então, a Bíblia diz que a terapia de Ana era quê? Oração, era falar com Deus, era Deus que ouvia ela, né? E ele também nos ouve. É importante que você aí tenha esse sentimento e essa firmeza que Deus ele lhe sustenta e pode te ouvir todos os momentos. Ana também, ela traz, por exemplo, que ela enfrentou essa frustração de não ter seu filho, né, dentro daquele desespero. Mas Ana também, ela diz que Deus respondeu dando Samuel a ela. E isso nos mostra que não estamos sozinhos. Então, quando Ana entende e sente a presença do Espírito Santo e obedece o comando de Deus, ela entende que ela não estava sozinha nas suas aflições. Deus ouviu a cada oração, né? E, e nós temos também outra mulher que traz como exemplo Esther, né? Esther, ela enfrentou o medo, a insegurança, pois a sua vida estava em risco, né? Ao defender o seu povo. Então, nós sabemos da história de Esté, né? De como que ela se preparou para se apresentar diante do seu rei. Ela entendeu o propósito de Deus, não o propósito dela, o propósito de Deus. Então, qual foi o comando para o seu povo? Jejuar e orar, né? Então, Esther, naquele momento, ela tomou uma decisão para salvar muitas vidas, né? E aí, quando a gente traz isso para o Setembro Amarelo, nós trazemos o Setembro Amarelo como campanha de prevenção e valorização à vida, né? Como pessoa, como profissional da área da psicologia. Mas quando nós traz Esther dentro do fundamento bíblico, ela traz como coragem e traz confiança em Deus. Então, quando ela toma a decisão de salvar o seu povo, então a sua história, né, é lembrada por causa disso. A história de Esté é lembrada com fé, né? Ela nos ajuda a vencer o medo, né? Ela tomar uma decisão diante da dificuldade mais tremenda que você está passando e tomar atitude sensata, positiva, para que renova as esperanças de um povo e renova a nossa esperança como cristã, né? Como pessoas que estão ali caminhando com Deus. Então, Esther, ela nos traz isso. Esther, ela foi uma mulher que sentiu medo, gente. Nós também sentimos medo, mas ela confiou em Deus, né? Como agir? Ela perguntou, né, nos momentos que ela estava ali no seu secreto com Deus, como agir? Então, Esther, ela teve coragem, ela teve estratégia, ela buscou ajuda, né? Ela não ficou sozinha, né? Ela determinou que, além dela, todo o seu povo estava ali, né, num propósito, né? E ela nos ensina que, mesmo nos medos, podemos ser instrumento de mudança quando confiamos em Deus. Então, mesmo diante, né, das nossas pensamentos negativos, mesmo diante das nossas emoções difíceis de se lidar, ainda há, né, caminhos. A palavra do Senhor diz que nós somos sal e somos luz. Então, nós temos que tomar posse disso. Então, nós estamos trazendo isso dentro de uma proposta, de uma campanha que é mundial.
da valorização à vida. Então, nós, enquanto igreja, nós não podemos fechar os olhos para esse mês. Nós temos que olhar o nosso irmão e perceber que ele precisa ser ouvido. Até eu preciso ser ouvida. Então, foi assim que foi estabelecido, né, esses exemplos dessas mulheres, biblicamente. Eu trago para vocês também Raabe, gente. Eu gosto muito da história de Raabe, que está lá no livro de Josué. Raabe, ela venceu uma situação de medo, de isolamento, porém ela escolheu mostrar a fé e a coragem a ajudar os espias israelitas, né? Nós sabemos dessa história, da história de Moisés, o que aconteceu com aqueles dois homens. Então ela, na sua fé, porque ela já conhecia, ela já ouvia sobre o Deus de Moisés, né? Então a sua mudança de vida demonstra que mesmo em meio às dificuldades, Deus oferece um novo recomeço. Então, mulheres da congregação, mulheres de oração, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos medos, mesmo diante de um isolamento, mesmo diante de achar que eu não sou perfeita, de achar que eu não sou bonita, de achar que ninguém me ama, de achar que eu sou feia. Não, nós somos criatura, filha de Deus. E nós temos que nos agarrar diante disso, mesmo diante dessa dificuldade. É, Raabe, ela nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. Então, vivendo isolada, com medo, ela escolheu a fé. Ela foi reconhecida por isso. A sua fé mudou quando decidiu confiar em Deus. Então, Raabe, ela nos mostra, né, que as incertezas dos nossos pensamentos negativos, ele pode ser um mecanismo de defesa, mas que os nossos gatilhos, ele pode ser favorável a nós. Então, o gatilho ali de Raabe virou o que nós chamamos de chave, mas ela virou para um virado positivo na vida dela. Então, ela nos mostra que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para nós nos prostrar diante de Deus. Nunca é tarde para a gente ter esperança de que o meu casamento será firmado na presença do Senhor, na casa do Senhor, será recomeçado na rocha. Nunca é tarde para que a minha prosperidade, que não é o dinheiro, que não é o carro, que não é só a casa própria, mas é o meu relacionamento com Deus, é a minha intimidade com Deus, e que eu posso demonstrar isso de uma maneira tão simples, que é ouvir a voz de Deus. É, nesses últimos dias, trazendo aqui só um parênteses, eu fui ministrada assim: você lê a palavra e lê por ler. Você tem que ler a palavra, insistir que aquela palavra ela possa falar com você, porque senão mais tarde a Bíblia não vai ter sentido para ti, vai ser um livro comum. Por quê? Porque você não insistiu de que Deus está presente, de que Deus é a verdade e que a palavra de Deus é o caminho e a verdade. E quando você conhece essa verdade, ela nos liberta, ela nos salva e salva toda a nossa família. Amém? E aí nós traz aqui também como figura importante dentro desse processo de de superação, nós traz Maria, a mãe de Jesus, né? A gente pode estar vendo no Novo Testamento, mas eu trago aqui como referência Lucas 1,
capítulo 1, né, descorre aí, capítulo 1, mas eu me prendo muito aí no verso 26 a 38, quando Maria ela enfrenta as emoções complexas, né, ao receber notícia da gravidez divina. Então, Maria começa a ter mudança de comportamento a partir aí da gravidez, né, de como isso acontece comigo. Mas mesmo assim, ela respondeu com obediência, né? Mesmo assim, ela confiou em Deus. Então, a sua entrega mostra que Deus sustenta e fortalece quem crê em Deus, quem crê na promessa de Deus, né? Mesmo nas situações incertas. Então, Maria, ela passou ali por esse processo da incerteza, né? Do encorajamento, mas ela aceitou. Então, assim, uma palavra-chave para os nossos comportamentos disfuncionais é aceitação. Nós temos que aceitar a Deus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que declarar a Deus que nós somos fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente traz esse momento do Setembro Amarelo para a igreja, como proposta positiva, né, pensamentos que possa ser integrado como mecanismo de defesa positivo, é o que Maria fez. Maria, na sua entrega, ela mostra, né, que ela pode ser sustentada por Deus, ela fortalece a sua fé, né, mesmo diante daquela situação de incerteza, incerta. Então, Maria, a mãe de Jesus, que diante de uma notícia que ela poderia trazer, né, dúvida, medo, ela entregou-se ao plano de Deus, né? Ela confiou, ela obedeceu, né? Aquilo que Deus estava propondo dentro da promessa, dentro do plano dele, que seria, né, a mãe do Salvador. Então, ela é um exemplo para nós de que Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, nós podemos crer sim, que essa promessa de Deus é divina. Nós podemos crer que Deus nos sustenta todos os dias, né? E que trazendo esse viés entre a ciência, entre o sobrenatural de Deus, é o que nos sustenta, né? Cada momento. Vocês estão comigo, mulheres, aí? Amém? Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. E aí, como eu disse que eu ia trazer uma palavra bem rápida, né? Eu trago como exemplo algumas palavras de conforto e esperança, baseado na Bíblia, onde Deus diz assim: venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Oh, né? Então, Deus ele só confirma que ele é, né, quem é sobre nós. Ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso Criador. Então, não os preocupeis, né? Porque ele venha sobre mim, né? Todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está lá em Mateus 11. Então, a própria Bíblia, né, a própria palavra, o próprio Deus, ele reconhece nossos sentimentos, né? Ele nos oferece é, Deus como refúgio nas nossas vidas e força, independente das lutas internas que nós temos ou externa, ou independe das nossas frustrações, independe do nosso medo, independe do comportamento depressivo ou da ansiedade. Deus chama cada um
para receber sua paz e sua esperança. A palavra do Senhor diz que Deus é a nossa paz, Deus é a nossa esperança. Vocês, trazendo isso como fruto, né? Do Espírito Santo, ele traz aí novos ingredientes, novas consolidações, novas situações que perpassa por nós. Então, quando nós permitimos que Deus gera essa paz, que Deus gera esse domínio próprio, que Deus gera, né, esse amor, que Deus gera a esperança, a alegria, a fé, a longanimidade, a bondade. Então, Deus ele cria aí capacidade em nós de sermos pessoas, né, que têm a coragem e as habilidades de nos sustentar diante de todas essas coisas, de todas essas situações que pode nos alcançar como pontos negativos, mas nós, cristãos que confiamos em Deus, nós podemos rever, né, todas essa demanda, né, todos esses indicadores, né, de forma diferente. E aí o Senhor, nessa tarde, o Senhor Jesus nos convida, venha, né? Venha todas vocês que estão aí. Venha a Ivoneide, a Líbia, Carolina, Cláudia, Van, Marisa, Isabel, Jeane, Kísila, nossa irmã Kísila, Lalana, Maria José, Tina, Wanda, Gal, venham vocês, mulheres. Venham, todas vocês. Venha para os meus pés. Venha que você que está cansada, venha você que está sobrecarregada, que eu vos darei descanso a vocês. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Porque você tem tristeza, tem medo ou angústia, mas Deus está do teu lado, diz a palavra, pronto para confortar e renovar toda a nossa esperança. Esse é o nosso Deus, Deus de compaixão, Deus de amor. Então, o Setembro Amarelo, ele nos lembra uma vida nova. Ele nos lembra consolidação, ele nos lembra superação, ele nos lembra a esperança com Cristo. Então, se você está pensando nessa luta emocional nessa tarde, não se existe de buscar, não se preocupe de buscar, não se intimide de buscar ajuda profissional. Isso é normal, isso é necessário. Mas eu quero dizer também que, além da ajuda profissional, você tem um Deus que te criou, você tem um Deus que te sustenta, você tem um Deus que pode reverter todas as suas causas, você tem um Deus que te restaura, você tem um Deus que cura, que conforta, tem um Deus que restaura casamento, tem um Deus que pode libertar os seus filhos, pode libertar você mesmo, a sua mente das suas prisões, dos seus pensamentos negativos. Você tem esse Deus que sabe todas as coisas. Então, busque em oração, busque em renúncia, busque em jejum, na palavra, com Deus e também na comunidade, na onde você é inserida. Então, que essa mensagem que nós, enquanto profissional, né, como psicóloga e como também pessoas que temem ao Senhor, eu quero dizer que nós criamos que essa mensagem ela pode te fortalecer. Nós criamos que essa mensagem ela pode te sustentar e que daqui você saia com pensamentos diferentes, você saia com ideias que
A partir de agora, você vai andar por caminho diferente, com estratégia diferente. Então, meio aberto, você não vai se importar com as pessoas que você acha que, eu queria ser amada. Você já é amada, amada. Você é amada por Cristo. Mas eu queria ser vista. Você já é vista. Deus te vê todos os dias. Tá? Então não se importa quando você quer ser inserida em algo que você não consegue. Deus tem a promessa na sua vida. Então tudo ele fará por nós, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E até aqui o Senhor nos sustentou. Então buscamos esse amparo em Deus. E quando nós despertamos os nossos ouvidos, então, quando nós renovamos a nossa mente, quando nós descortinamos os nossos olhos, quando usamos a nossa boca como instrumento de bênção, tudo muda. Tudo muda. Aí muda nossos pensamentos, muda nossos olhares de julgamento ao outro, muda nosso relacionamento com Deus, muda a forma de como eu quero ouvir a voz de Deus e a forma de como eu quero que Ele ouça a minha voz, muda a minha renovação da minha fé para com Ele, muda a minha promessa, porque Deus ele tem promessa na minha e na sua vida, e eu creio que tudo será estabelecido no tempo de Deus. Então nós temos que esperar o tempo de Deus, mas fazendo a nossa parte, permitindo que Deus ele age nas nossas vidas. Então, minhas colegas, irmã, que me permitam ser chamada dessa forma, eu quero aqui declarar que Deus possa continuar nos ajudando, contemplando aquilo que é necessário nas nossas vidas e que possamos ser sensíveis a ouvir o outro, possamos ser sensíveis a olhar para o outro, né? E que o seu problema é bem menor do que o Deus que você serve. Mas nós temos que despertar de que o nosso irmão, ele precisa de nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o nosso irmão como nós mesmos. E é tão difícil. Que às vezes nós utilizamos da ferramenta que temos, que é a voz profética, dizendo, eu não me amo, eu sou feia. Ei, quem te criou, ele sabe o que fez, né? A criatura que fez. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês e que Deus possa ter falado com vocês nessa palavra, né? Nessa mensagem, e que nós possamos sair daqui conscientizado que nós precisamos valorizar a vida e que vocês não estão só. Vocês podem contar comigo, em especial com Deus que te criou. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês.